Olá, o assunto dessa aula é raio atômico e raio iônico. Raio atômico pode ser definido como a distância entre o núcleo e o elétron mais externo do átomo. Em outras palavras, é o tamanho do átomo. Quanto maior a carga nuclear efetiva, mais fortemente o núcleo atrai o elétron mais externo, o qual se aproxima mais do núcleo e, consequentemente, menor é o raio do átomo. Como assim? Olha, se eu estiver comparando dois átomos, aquele que tiver maior carga nuclear efetiva terá uma atração mais forte entre o núcleo e o elétron. Isso aqui simboliza a atração entre o núcleo e o elétron. Se o núcleo está atraindo com mais força esse último elétron, ele vai trazer esse último elétron mais para perto. Se ele vai trazer mais para perto, consequentemente, é como se o átomo encolhesse. Então ele vai ficar com um tamanho menor. Então o raio dele vai ficar menor. Ou seja, quanto maior a carga nuclear efetiva, maior a atração, consequentemente, menor o raio atômico. Então, sempre que eu estiver comparando dois átomos, aquele que tiver maior carga nuclear efetiva terá menor raio atômico, ou seja, são inversamente proporcionais. Vendo isso na tabela periódica, sempre que eu estiver comparando elementos que estão no mesmo período, como já foi falado na aula sobre tabela periódica e suas propriedades, elementos do mesmo período, o que acontece com eles é que, quanto maior o seu número atômico, maior é a sua carga nuclear efetiva. Então, da esquerda para a direita, a carga nuclear efetiva aumenta. Como o raio atômico é o contrário, se a carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita, o raio vai diminuir da esquerda para a direita. E, consequentemente, ele vai aumentar da direita para a esquerda. O raio atômico cresce neste sentido aqui dessa seta, da esquerda para a direita. Então, sempre que eu estiver comparando átomos que pertencem ao mesmo período, aquele que tiver mais nesse sentido aqui, da tabela periódica, sempre terá um raio maior do que aquele que tiver do lado de cá. Lembrando, quando eu estiver comparando elementos do mesmo período. Compreendido? Agora, se eu estiver comparando em um mesmo grupo, lembrando que grupo é no sentido vertical, a carga nuclear efetiva é a mesma para os elementos de um mesmo grupo. Porém, o número de níveis é diferente. Então, agora, o raciocínio não é baseado em carga nuclear efetiva, porque se eu estiver comparando dois do mesmo grupo, eles terão a mesma carga nuclear efetiva. Aí eu vou ter que raciocinar em termos de número de níveis de energia. Quanto maior o número de níveis, mais distante do núcleo fica o elétron mais externo. Por isso, a atração núcleo-elétron mais externo é menor e, consequentemente, maior é o raio atômico. Ou seja, à medida que fica maior o número de níveis, fica menor a atração entre o núcleo e o elétron e maior é o raio atômico. Nesse caso, a relação entre o número de níveis e o raio atômico é uma relação direta. Quando um cresce, o outro também cresce. Olha só um desenho aqui. O hidrogênio, o lítio e o sódio são da mesma família, família 1, do mesmo grupo. Então, todos eles têm a mesma carga nuclear efetiva. Por esse raciocínio da carga nuclear efetiva, eles iriam empatar. Só que o hidrogênio só tem um nível, o lítio tem 2 níveis e o sódio tem 3 níveis. Só olhando esse desenho, você consegue ver que o sódio é um átomo maior, tem um raio maior, o tamanho dele é maior.
Por quê? Porque o último elétron está mais distante do núcleo. Porque se ele tem 3 níveis, ele ocupa um espaço maior. Se ele está mais distante, a atração aqui é menor, por causa da distância, né? Então, quando é no mesmo grupo, você não analisa pela carga nuclear efetiva, você analisa pelo número de níveis. Vamos ver isso na tabela periódica? Olha, dentro de um mesmo grupo, sempre quem tiver mais embaixo tem mais níveis de energia. Se tem mais níveis de energia, o raio dele é maior. Então, se eu estiver comparando no mesmo grupo, quem estiver mais embaixo tem um raio maior, quem estiver mais em cima tem um raio menor. Passamos agora a falar sobre raio iônico. Vamos falar primeiro do raio dos ânions. O raio dos ânions são sempre maiores do que os seus respectivos átomos neutros. Então, se eu tenho um átomo de cloro neutro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Para ele se transformar em um ânion, ele tem que ganhar um elétron. E aí ele passará a ser um ânion, que é um íon Cl-, e ele continuará com 17 prótons, mas ele passará a ter 18 elétrons. O que acontece para fazer com que ele fique com um raio maior? O ânion tem mais elétrons para repelir o elétron mais externo. Por isso, ele fica mais distante do núcleo. Consequentemente, aumenta o raio. Olha só, o último elétron aqui do átomo neutro é o 17º elétron. Antes dele, aqui para dentro, tem 16 elétrons que repelem ele. Elétron repele elétron, negativo repele negativo. Então, o último aqui fora, o 17º, aqui para dentro tem 16 que está empurrando ele para fora. Agora vamos olhar o caso do ânion. O ânion tem um a mais, então ele tem 18. O 18º, que é o último, aqui para dentro tem 17 que está empurrando ele para fora. Então tem um a mais do que esse aqui. Se tem 17 empurrando ele para fora, consegue fazer com que ele fique mais distante do que o daqui. Então, é o que está escrito aqui. Ó. O ânion tem mais elétrons ali para dentro para repelir o elétron mais externo. Por isso, ele repele mais e afasta ele mais do núcleo, fica mais distante do núcleo. Com isso, aumenta o raio, aumenta o tamanho do átomo. Nesse caso, do íon. Entendido? Vamos ver como que fica o caso do cátion. Os raios dos cátions são sempre menores que dos seus respectivos átomos neutros. Nesse caso aqui vai acontecer o efeito inverso. Temos aqui um átomo neutro de sódio, que tem 11 prótons e 11 elétrons. Para ele se transformar num cátion, ele tem que perder um elétron, e aí ele vai continuar com 11 prótons, e agora ele vai ter 10 elétrons. E o que vai acontecer é o contrário, ele se transforma no íon Na+, que é um cátion, e o que vai acontecer é, o cátion tem menos elétrons para repelir o elétron mais externo, por isso ele fica mais próximo do núcleo, consequentemente diminui o raio. Então aqui o 11º, que é o último, tinha 10 para empurrar ele para fora. Então deixava ele um pouco distante do núcleo. Aqui o último não é o 11º, o último é o 10º. Então não tem 10 para empurrar ele, tem 9 para empurrar ele para fora. Então tem menos elétrons empurrando ele. Então ele não consegue ficar tão longe do núcleo quanto esse aqui. Por isso ele fica com um raio menor. Então, os ânions são sempre maiores do que os seus átomos neutros e os cátions são sempre menores que os seus respectivos átomos neutros. Vamos fazer um exercício sobre isso para a gente finalizar essa aula. Coloque em ordem crescente de raio os seguintes íons: O2-, Na+, F- e Mg2+. Para resolver esse exercício, vamos analisar o número de prótons e elétrons de cada um deles e olhar a questão de atração entre os prótons e elétrons e repulsão entre elétrons e elétrons. Vamos lá? Os números atômicos são
O número atômico do oxigênio é 8, o número atômico do sódio é 11, o número atômico do flúor é 9 e o número atômico do magnésio é 12. Eu olho isso na tabela periódica. Então, isso é o número de prótons que cada um deles tem, para poder atrair os elétrons que eles possuem. Ótimo, agora vamos ver o número de elétrons deles. Considerando as perdas e ganhos de elétrons, todos os íons têm 10 elétrons, ou seja, são isoeletrônicos. Como assim? O oxigênio ele tem 8 prótons. Como ele tem duas cargas negativas, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele começou com... Quando ele era neutro, ele tinha 8 elétrons. Ele ganhou mais 2 para virar ânion, então ele tem 10 elétrons. O sódio, quando ele é neutro, ele tem 11 elétrons. Como ele é positivo, ele tem um próton a mais. Então, ele tem um elétron a menos do que 11. Então, ele tem 10 elétrons. O flúor tinha 9 elétrons, ganhou mais um, 10 elétrons. O sódio tinha 12, perdeu 2, 10 elétrons. Então, todo mundo tem 10 elétrons. Então, agora vamos raciocinar. Todo mundo tem 10 elétrons, certo? Então, o último elétron de todo mundo é o décimo elétron. Então, todos eles, antes do décimo, tem 9. Todos eles têm 9 elétrons empurrando o último. Então, a força de repulsão é igual para todos. Só que nem todos têm o mesmo número de prótons. Quem tem mais prótons vai puxar o elétron mais para perto e vai deixar o raio menor. Como o número de elétrons é igual, o raio cresce na medida em que o número atômico diminui. Então, ou seja, quem tem menos prótons puxa menos o elétron mais distante. Se ele puxa menos, o elétron fica mais longe e o raio fica maior. Então, esse aqui tem raio maior, quem tem menos prótons tem raio maior. Consequentemente, esse aqui tem raio menor. Se eu quero colocar a ordem crescente, é do menor para o maior. Então, esse aqui é o raio menor, esse aqui seria o segundo menor, depois esse, depois esse. Então, a ordem crescente é Mg2+, depois Na+, F-, O2-. Eu posso escrever desse jeito ou desse jeito, colocando o símbolo de menor. Então, é assim que nós resolvemos esse exercício de raio iônico. Aqui nós terminamos a nossa aula e eu agradeço a todos pela atenção.